Agora vamos para o nosso quinto grupo de alimentos aí que são indispensáveis também para a gente ter esse emagrecimento saudável, que são incluir proteínas vegetais no nosso dia a dia, né? E as proteínas vegetais, né, incluem também a quinoa, amaranto, lentilha, tem feijão, o edamame, enfim, tem algumas boas fontes de proteínas vegetais que a gente deve incluir, então, no nosso dia a dia. E não é difícil, né? Existem preparações aí super fáceis de fazer, né? Por exemplo, com a quinoa, fazer um hambúrguer, fazer um quibe de forno. O amaranto a gente pode... Ele também não tem sabor, é um grão muito parecido com a quinoa, então tudo que a gente faz com a quinoa, por exemplo, a gente consegue fazer com o amaranto também. Ou às vezes acrescentar essa quinoa no iogurte, por exemplo, né? Que foi aquele primeiro item que eu falei para vocês. O feijão nosso de cada dia também, uma lentilha também dá para fazer substituindo o feijão. E a lentilha a gente consegue também fazer ali, às vezes, uma almôndega de lentilha, fazer um bolinho, fazer um hambúrguer de lentilha também com vegetais. Então dá para fazer diversas preparações com proteínas vegetais. As proteínas vegetais, muitas delas, elas possuem também todos os aminoácidos essenciais, como a quinoa, ela possui, o amaranto possui, a chia também, que eu não citei, né? Mas a chia também é uma boa fonte de proteína, né? Então, ela também possui todos os aminoácidos essenciais, né? Que os aminoácidos, eles formam, então, a proteína. A gente tem que consumir esses aminoácidos para a gente conseguir aí formar hormônios, músculos, enfim, neurotransmissores, né? Então a gente precisa ter um consumo adequado também, a gente precisa ter consumo adequado de proteínas de boa qualidade. Consumir proteínas vegetais é importante porque elas são fontes de fibra, elas vão ter uma quantidade menor de gordura saturada que as proteínas de origem animal. Então, a gente sabe que se a gente consome muita proteína animal, a gente tem aí um maior consumo de gordura saturada, tá? Eu não tô falando aqui que a gente não tem que excluir, tá, as proteínas de origem animal. O primeiro item que eu falei é o iogurte. O iogurte, ele é uma fonte de proteína de origem animal. A gente tem que consumir também, né? Mas o iogurte a gente consegue a versão desnatada, por exemplo, que não tem gordura saturada, né? Já as proteínas ali, né? De carne de vaca, carne de frango, carne de porco, enfim. Eles todos têm uma quantidade grande de gordura saturada. Então, a gente sabe que a gordura saturada, ela inflama o nosso organismo. Então, a gente tem que ter um consumo adequado aí dessas proteínas de origem animal. Por isso que é importante a gente incluir proteínas vegetais na nossa alimentação. E às vezes você não está habituado, coloca ali, né? Foi até criado a segunda sem carne, então coloca uma vez na semana. Começa uma vez na semana, por exemplo, com essas proteínas vegetais e depois coloca 2 vezes por semana, enfim. Mas tentar consumir um pouco menos de proteínas de origem animal por conta disso. O alto consumo de proteínas de origem animal, principalmente de carne vermelha, é relacionado ao maior risco de doenças cardiovasculares e também ao maior risco de desenvolver demência ali na melhor idade, né? Na nossa velhice. Então, é por isso que é importante a gente cuidar da nossa alimentação sempre, né? Então, justamente para prevenir aí essas doenças, porque eu falo, né? O importante é a gente ter saúde e ter uma saúde com qualidade de vida, viver uma vida com qualidade de vida, né? Para a gente conseguir aí chegar na melhor idade da melhor forma possível, esbanjando saúde. Consumir menos proteína de origem animal, né? Incluir mais proteínas de origem vegetal,
faz bem, né? Por conta aí, então, disso que eu contei, né? Porque as proteínas de origem animal roubam um pouquinho da nossa saúde. Eu não tô falando que elas não são boas, tá? Mas, de novo, a gente tem que aprender aí a variar um pouco mais a nossa alimentação. Então, incluir um pouco mais de proteínas de origem vegetal, justamente porque elas também são fontes de ferro, são fontes de magnésio, são fontes de todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa, são fontes de fibras. Lembrando, então, que se a gente tem um consumo maior de fibras, a gente consegue equilibrar ali, ter um melhor perfil lipídico, né? Então, por isso que é importante a gente ter esse consumo aí, pelo menos incluir uma vez na semana, tirar uma vez na semana essa proteína de origem animal, tá? E colocar uma proteína de origem vegetal. E vocês vão ver que não é difícil, é super fácil. No meu Instagram eu tenho algumas receitas com proteína de origem vegetal. Tem lá hambúrguer de lentilha, tem o quibe com quinoa, enfim. E para quem está no meu grupo do WhatsApp, eu fui cobrada por isso, então eu comecei a compartilhar receitas. Eu vou compartilhar lá uma receita de hambúrguer de quinoa com vegetais. Vocês vão ver que é super fácil, então, deixar essa receita super nutritiva, super saborosa também. Porque o comer passa por isso, ela não pode ser apenas nutritiva, mas ela tem que ser saborosa, ela tem que ser palatável para a gente conseguir também levar esse tipo de alimentação por muito tempo, ao longo dos anos. Porque se a gente não tem uma alimentação saborosa, a gente não inclui pratos saborosos, a gente vai abandonar esse hábito. A gente não quer comer todo dia algo que não tenha sabor. A gente quer comer algo saboroso. Então, saber preparar receitas diferentes, enfim, isso ajuda bastante a manter uma alimentação mais saudável.